Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, a professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno. É isso aí. E vamos aí avançando, já estamos chegando ao final da unidade 2, praticamente. Vamos aí de aula sobre argumentação. O que é Exatamente. isso? A aula é 34.1. Argumentação e contra-argumentação. Ei, mas eu gosto demais, hein? Vamos ver aí essa questão. E aí, a subjetividade e a objetividade também nesse processo de argumentação. Libera aí, amadinha, a habilidade. Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo aos diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Beleza? Vamos então iniciando já com o texto atual, trazendo aí a temática por que a preocupação com o sedentarismo. Opa, como assim? Você é sedentária, Amadinha? Um pouco, agora eu tô começando a me corrigir, né? Eu ia dizer que se você dissesse que era, eu ia dizer negativo. Não, agora não. Passou essa fase. Vou confessar para vocês, a professora Amadinha, todos os dias, ela, olha, depois do trabalho, ela faz altas atividades físicas. Pro meio da saúde, nem pela estética, é a saúde. Olha, viu como ela é modesta? Não, é pela estética, é pela saúde. Valeu, muito bem. Então, vamos lá entender por que a preocupação com o sedentarismo. Esse tema aqui também para você já ir colocando seus argumentos diante dessa temática. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, quase metade da população brasileira adulta não pratica atividades físicas na quantidade indicada pela OMS, que é de pelo menos 2 horas e meia de atividades moderadas por semana, ou de 75 minutos de atividade intensa. Pessoas sedentárias, mesmo que aparentemente dentro do peso ideal para sua altura, podem apresentar alterações nos níveis de colesterol, triglicerídeos, plasmáticos e glicose sanguínea, além de maior fraqueza muscular, dores nas articulações, apneia do sono, dificuldades respiratórias, redução da densidade mineral óssea, aumento da gordura no fígado e raciocínio mais lento. O sedentarismo aumenta o risco de diversas doenças, entre elas a obesidade, o diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Olha, viu só? Você aí é sedentário? Pronto, após essa leitura agora, por favor, sebo nas canelas e vamos lá fazer atividade física. Corra no campo, corra no bosque, né? Corra no pasto, no sítio, na fazenda, no campo. Vamos lá, tem que exercitar, hein? Olha aí o tanto de doença. Simbora! Nós temos aí a nossa temática já iniciando sobre dissertação objetiva. O termo objetivo, você já sabe o que se trata. Seja masculino ou feminino, objetivo, objetiva, é algo que é direto, certo? Então, o que seria essa dissertação direta, objetiva? É aquela que leva o leitor a aceitar as ideias de quem a escreve. Ou seja, dissertação objetiva é aquela que convence, é aquela dissertação que prova, que persuade, entendeu? O leitor. Certo? Então, aí você tem essa primeira informação. Pronto, toma nota, procure colocar de uma maneira que você aí consiga, avançar a partir deste conceito sobre dissertação objetiva, tá bom? Vamos lá. E agora, o que é argumento? O que é argumentação? É o que você faz toda hora, certo?
você está aí dizendo, chegou, quer a sua carteira? Alguém já está nela? E você vai lá pedir para tomar o assento, você argumenta dizendo por quê, porque ela é sua, porque você iniciou no início do ano, porque você já está há muito tempo, tudo isso, né? Então, o que é argumentação? Vamos ao conceito. Argumentar é fornecer razões para que se aceite aquilo que se está dizendo, para que se aceite a tese proposta, o posicionamento assumido frente a um tema. Argumentar é persuadir, levar o outro a aderir ao que se diz. Beleza, então a argumentação pode estar baseada, aí sim, hein, na mente e no coração agora. Na estrutura da realidade. 2. No consenso. 3. Em fatos ou no raciocínio lógico. Beleza, essa cartela aí pode colocar um coraçãozinho. Ai, já sei, os meninos. Ai, professora, que coração? Não, então coloca aí, é só uma caneta, um destaque, né? E a gente começou, né, se o aluno, eu tenho certeza que ele, você aluno, você estudante da NASA, presta atenção, a gente começou com uma imagem. Não tinha um rapaz segurando a lâmpada, ele que está com a ideia. Então, ali tinha um grupo. Bora voltar lá para o nosso voltar aqui só para ele prestar atenção. Para acompanhar o raciocínio. O raciocínio aqui, ó. Pronto. Olha aqui, tem um grupo, tá nem ligando pro amadinho. O que esse daqui que vai argumentar vai ter que fazer? Vai ter que convencer essa turminha a aderir à sua ideia. Com o quê? Com os argumentos. Que argumentos são esses para ele convencer? Ele vai atrás de citações, mostrando, provando que ele está correto. Ele vai pegar argumentos de autoridades, com especialista de certos temas, do tema que ele escolheu. Então, essa turminha aqui, pronto, se ele conseguiu convencer, pronto. Atingiu o objetivo. Foi o quê? Objetivo, né? Fez uma dissertação objetiva. Aquela que convence, aquela que prova, aquela que persuade. Quando fala prova, são esses argumentos. Os argumentos. Trazendo estatística, uma informação. E por isso tem essa questão aqui, ó. Baseado na estrutura da realidade, no consenso, em fatos ou no raciocínio lógico. Aí não tem, eu acho, ok? Não, aí tem que não ser pode. a certeza, tem que ser fatos verídicos. Beleza. Então, esses argumentos, eles têm que ser baseados, né, na estrutura da realidade. Vamos destacar para você realidade. Argumentos baseados na estrutura da realidade. Ou seja, usamos aí as relações de causa e efeito ou de pessoa e ato, né? Porque são fatos reais, verídicos. Investir na boa educação, olha lá o tema, investir na boa educação e bem-estar do menor hoje é formar cidadãos de bem para o futuro. Olha só, né? Então nós temos aí causa e efeito. E de pessoa e ato. Aqui, o tratamento da AIDS no Brasil é referência para todos os outros países, conforme afirmou o doutor Drauzio Varela. O ministro teve um enriquecimento muito elevado nos últimos 4 anos, de acordo com a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo. Então vejam que ele inicia com a temática, né, AIDS no Brasil, afirma que é referência para todos os outros países, né? O que? O tratamento. E ele diz, baseado em uma fala do Dr. Drauzio Varela, não é na dele, certo? E aí, como é que ele vai convencer o leitor desse argumento? Colocando lá o quê? A fala, o apoio do médico. Do especialista, tá, né? Entre aspas, né? Ok? Então, você percebe isso no texto. Vamos lá de olho na tela para você ver. O argumento dele baseado aí, entre aspas. O ministro teve um enriquecimento muito elevado nos últimos 4 anos, de acordo com a matéria publicada na Folha. Olha aqui qual a é o fonte jornal? também, Qual é a né? Fonte segura. Né? Jornal Folha de São Paulo, certo? Então, não tem que duvidar. Realmente, o que ele trouxe aí são fatos e convence sim, ok? Beleza.
Então, os argumentos também podem ser baseados no consenso. Mas como é esse consenso? Vamos ter um bom senso, né, gente? Olha lá. Por exemplo, criança que estuda tem um futuro promissor. É um consenso, mas é um consenso de bom senso e que tem lógica, né? Tem coerência, não é verdade? É quase que um bordão. Criança que estuda tem um futuro promissor. Isso é fato, né? Isso aí não é algo que você está inventando ou criando, porque é um entendimento unânime, tá certo? Então, isso é o consenso, beleza? Temos outros exemplos aí agora. Vamos lá, acompanhe aqui. Fazendo o seu texto argumentativo. Também você pode argumentar baseado em fatos, que é aquele argumento apoiado em elementos da realidade, certo? Fatos, realidade. Realidade, fatos. Por exemplo, João é bom motorista. É fato. Nesses 25 anos de caminhoneiro, nunca sofreu ou causou um acidente. Tá vendo aí? Então, uma realidade, um fato. Outro. Os nossos jogadores de futebol, assim que começam a se destacar aqui em nosso país, logo são vendidos para times internacionais. É o que aconteceu com Ronaldo Fenômeno, que passou a maior parte da sua carreira no exterior. Pronto, a temática é tratando sobre esporte, vai convencer o leitor, então utilizou aí bom argumento, né? Fatos aí, elementos da realidade, ok? Outro é o argumento lógico, né? Vamos lá pela lógica. Esse baseia-se em relações nem sempre verdadeiras. Não é mentira, gente, tá? Vamos entender isso, é lógico. As informações vão se basear em relações nem sempre verdadeiras. Por exemplo, se todas as aves têm penas e o pinguim é uma ave, logo o pinguim tem penas. Quase que uma construção poética, né? Quase um argumento ali poético. Temos outro exemplo. Se a Constituição garante que todos são iguais perante a lei, meu cliente pode sofrer tal discriminação. Não pode sofrer tal discriminação. Ok, brigando aí com a temática, né? Direitos civis, aí você pode argumentar com essa logicidade de construção, beleza? Muito bem. Bom, temos também a questão dos argumentos e contra-argumentos, que é os pós e os contras, né? Esses trabalham com argumentos aplicáveis ou não aplicáveis à comprovação de uma tese. Vamos ver como isso aí fica numa construção textual. O aborto pode dar à mulher o direito de decidir se deseja ou não ser mãe naquele momento, mas trará a ela uma série de problemas com os quais deverá conviver pelo restante de sua vida. E não se trata apenas de problemas somáticos, serão problemas psicológicos, talvez mais nefasto que os de saúde. Ok, então aí pós e contra, né? No mesmo argumento aí, correto? Vamos lá então. Seguindo, nós temos aí um sermão da 60ª. O sermão há de ser uma duma só cor. Há de ser um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de aplicá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as convivências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se deve evitar. Há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de pugnar, refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. E depois disso, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão. Isto é pregar. E o que não é isto é falar de mais alto. Não nego nem quero dizer que o sermão
não haja ter variedade de discurso, mas esse hão de nascer todos da mesma matéria e continuar a acabar com ela. Padre Antônio Vieira. Então aqui nós temos Padre Antônio Vieira, que você já viu lá, de alguns argumentos, de alguns recursos argumentativos que ele usou no sermão da 60ª. Temos aqui a fala de autoridade, quando ele fala o seguinte: há de prová-la com a escritura, a de raciocínio lógico, há de declará-la com a razão, com a exemplificação, há de confirmá-la com o exemplo, e pós e meu Deus do céu, contras. Pela fé. Ai, meu Pós e contras. Há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Certo? Pós e contra. Ok? Contra-argumentação. Agora vamos verificar que apresenta-se aí ideias opostas à argumentação, ok? O próprio termo contra já diz, né? Vamos ver aqui o exemplo. Um argumento a favor do aborto. O aborto é uma solução para a gravidez indesejada que evita que uma criança nasça em meio a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiseram concebê-la. Aí você observa. Vamos agora para o contra-argumento. Está argumentando a favor do aborto, agora o contra. Vamos lá. O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Aí defendendo, né? O aborto realmente, aí você percebe que como foi essa construção desse argumento. Então nós temos aqui argumento a favor do aborto. Percebam que essa construção, nós vamos ter essa construção coordenada, né? Sempre dando a sequência da ideia, certo? E o contra-argumentação, o que pesa aqui é esse conectivo, que dando aí a contrariedade, né? O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Porém, olha lá, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais, tá? Então, é importante que você utilize direitinho os conectivos, né? Para você construir essa oração aí subordinadas. Lembram lá do estudo das subordinadas? É nesse momento que você vai usar, beleza? Bem, aqui um exemplo de ideias opostas, né? Contra-argumentando, ok? Vamos adiante. Temos agora mais um. Entender que o raciocínio, né, da contra-argumentação, ela é engenhosa, né? Quase que arquitetônica, quase assim que da NASA, né? Criar aí um raciocínio de contra-argumentação. Por quê? É procurar ver os dois lados da questão. Para você contra-argumentar tem que ter esse olhar, né? Afirmando e negando o que se propõe discutir, mas tendo como base posições contrárias, antitéticas e até mesmo paradoxais, ok? A contra-argumentação nada mais é do que contestar e derrubar o argumento opositor. Isso é contra-argumentar, certo? Tem que derrubar, como foi feito ali a favor, né, do aborto, certo? Muito bem. Bom, diante desse conceito, a gente vai apresentar aqui agora a estrutura desse texto. Quando nós estamos falando de um texto, de uma argumentação, todo texto parte de uma estrutura. Isso já foi dito lá, né? Primeiro ano, segundo, e vamos encerrando, terceirão, com isso consolidado. Todo texto tem a sua estrutura, correto? Ok. Qual é a estrutura do texto que você argumenta? São 3 partes básicas, certo?
Primeiro, nós vamos ter a introdução, que é a primeira parte, vou colocar aqui um. Nessa primeira parte, você apresenta a sua ideia, né, a sua tese. A segunda parte dessa estrutura, desse texto argumentativo, é o desenvolvimento. A terceira parte, a conclusão, né, onde você aí coloca aí essa síntese envolvendo aí a sua nova tese, certo? Então, essa estrutura, a contra-argumentação, ela é explorada exatamente em que parte? Em que parte da estrutura? Exatamente no desenvolvimento. É aí que você coloca os seus argumentos e contra-argumentos, beleza? Não é no 1 nem é no 2, não é na introdução e nem na conclusão, e sim na coluna do meio, no desenvolvimento, certo? Pode ser um ou dois parágrafos, momento três. no desenvolvimento, Pura, que o aluno, né, ele vai lá, já selecionou, né, selecionou o que ele quer defender. Sim. Ele já pesquisou, já está na mente qual autor que ele vai usar, quais são os exemplos que ele vai utilizar para fazer o seu contra-argumento. Ele já vai estar lá, ou seja, respaldado para defender a sua ideia. Ok, o que a professora está pontuando é que ao construir esse contra-argumento, você já apresentou lá no 1, na introdução, o seu tema, a sua ideia de defesa, né? Tá tudo lá na introdução, bem objetivo. E aí, lá no desenvolvimento, que é a parte do meio, você vai contra-argumentar e é claro que você é o que a professora acabou de dizer, contra o tema ou a favor, né? Colocando esses dois posicionamentos. Por isso que é quase que uma obra de arte construir uma contra-argumentação, certo? Beleza, vamos seguindo então. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da tese. Beleza, eu sei que você estava perguntando aí, mas aluno terceirão não está nu, né? Não está cru, está repleto de informações, já até está treinando redações, e eu já quero deixar aqui os parabéns para todos, né, Amadinha? Você também vai dar os parabéns? Com certeza, já li algumas redações, já conhecendo a estrutura, desenvolvendo bem. Certo. E já estão fazendo uso dos elementos coesivos. Verdade. Eu quero deixar os parabéns, né, Madinha, para os estudantes que participaram do concurso de redação. Gente, a Escola Mediação fazendo aí a sua trilha, né, de argumentos. Parabéns. Teve aluno que ganhou prêmios, capacete, né? Ô, coisa boa, né? Muito bem. Bom, para quem ainda está meio assim na corda bamba, balança, mas não cai, vamos trazer para você e vai ter aula específica sobre introdução, uma aula só sobre desenvolvimento, uma aula só sobre conclusão, tá? Tenha calma, estudante da NASA, porque você vai entrar nessa nave para decolar e chegar lá na universidade topzera da galáxia. O que nós temos que ter na introdução, tá? Porque esse aqui, né? Uma tese. Olha lá, não se assustem, né? Claro, o nosso aluno já está aí íntimo desse termo. O que é a tese? A tese, né, refere-se ao assunto, né? Assunto que será explorado, e a antitese, por sua vez, vem apresentar os argumentos a favor ou contra a tese inicial. Ok, muito bem. Então, nada mais é na introdução o assunto. Você vai apresentar o assunto, você vai apresentar a sua temática de discussão, certo? Muito bem. E agora, essa antitese, volta um pouquinho, tá vendo aqui, ó? Olha lá, a introdução, a tese fica onde? Na introdução, a gente já mostrou lá na tela anterior. E o que é essa tese? É o assunto. Assunto, tese, introdução, essas três coisas lá no início, no 1. E a antitese é aonde? Antitese no 2. Aí ele vai lembrar lá da antítese, olha só, a oposição, o contrário, que vai ali, ó, você quer uma coisa, de repente você faz outra, vai quebrar até a expectativa. Tá vendo? Beleza, então, vamos lá. O desenvolvimento é a antítese, né? Pronto. É que é a antitese. Ao apresentar os argumentos a favor, bem como os contrários, o escritor do texto apresenta um debate, oferecendo maior
propriedade ao texto e garantindo a sua persuasão com os leitores. Beleza, e vamos para a terceira parte da estrutura desse texto argumentativo, é a conclusão, certo? A conclusão, o que vai ter, o que você vai colocar de informação na conclusão? Você vai sintetizar a sua ideia. Você vai aí colocar uma nova tese, né? Porque você vai trazer ali o final de toda essa lide, de toda essa contra-argumentação. A partir das ideias contrárias, né, que são aí a contra-argumentação, você, o escritor, o emissor, o produtor, vai aí tecer, vai escrever, vai construir sua proposta. Essa proposta, ela será aí para concluir o seu texto, certo? Ela chega lá no final e vai apresentar uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Como é que vai solucionar isso tudo? Ok? Muito bem, essa é a estrutura. Agora, a questão da subjetividade e a objetividade dentro do texto argumentativo. Como é que ele acontece? Primeiro, temos que entender que nós temos a dissertação objetiva e a dissertação subjetiva. A objetiva, o assunto ele é apresentado de uma maneira impessoal, tá? O emissor, o escritor, ele não se envolve. A linguagem, ela é denotativa. O que é essa linguagem? Lembra? Denotativa, dicionário, sentido real? Ok. A razão será utilizada do início ao fim da compreensão das ideias. Tudo muito claro, tudo muito objetivo. Beleza. Ao contrário dessa dissertação objetiva, há a dissertação subjetiva. Essa subjetiva, ela é quando apresenta o tema de modo mais introspectivo. Quando o nosso objetivo também é o de provocar emoções nos leitores. Subjetiva, introspecção, emoção. Nesse caso também é permitida a linguagem conotativa. Pareceu literatura, né? Ah, legal, quem pensou assim está no caminho certo. Então a subjetividade vai tomar conta. Porque você vai falar do tema de uma maneira introspectiva para provocar emoção nos leitores, usando uma linguagem conotativa, aquela linguagem figurada. Como é que você vai causar emoção? Usando as figuras de linguagem, ok? Então, esses dois tipos aí de dissertação, a objetiva, a direta, com uma linguagem real, denotativa, e a subjetiva, mais emotiva, tá bom? E assim vamos avançando, já vamos aí para quase o final da aula, tá tranquilo até aqui para você? Ah, beleza, muito bem, isso tudo para te preparar para chegar lá no texto dissertativo, argumentativo, redação, tá bom? E apresentando para você certinho aí os dois tipos de dissertação. Vamos lá, agora a gente traz uma tela para você treinar, né? Claro, tem que ter treino, tem que ter exercício, senão não vai fixar as informações. E produção, a gente só fica craque, né, escrevendo. Então, para compreender melhor o conceito do contra-argumento, nós vamos ver aí alguns exemplos de texto dissertativo argumentativo sobre o tema aborto. Esse é o tema. Vamos lá, então, vamos ver como fica isso na estrutura. Bem, a questão do aborto na adolescência. Presta atenção à construção da introdução. Não é uma carta de Pero Vaz, não deve passar essa quantidade de linha, 3, 4, 5 no máximo, né? 6, vamos dizer, tá? No total de 6. Mas pode ser 4? Pode, certo? Observem direitinho a construção das orações, se há coordenação, se há subordinada, os conectivos. Vamos lá então. A questão do aborto na adolescência. O aborto representa a retirada de um feto em fase de crescimento no interior do útero, que pode ocorrer de maneira espontânea ou induzida. Com o aumento da gravidez entre as adolescentes e a legislação brasileira, que não permite essa prática, torna-se essencial
apresentar os principais problemas que podem envolver um aborto feito em casa ou numa clínica clandestina. Ok. Então, aqui já vai prestar atenção que já está numa linguagem pessoal e denotativa. Ó, torna-se. Ok. Então, vejam que nós temos orações curtas, né? Vamos dizer assim para você, para compreender. Olha lá. O aborto representa a retirada de um feto em fase de crescimento no interior do útero que pode ocorrer de maneira espontânea, ponto. Olha aí, ó. Primeira oração. Ponto. Tá afirmando. Certo? Colocando o leitor para entender o que é esse aborto. Né? Explicando o que é. Aí segue, ponto seguido, porque a ideia é a mesma. Com o aumento da gravidez. Gravidez. Que é uma gravidez. Que é uma gravidade séria, né? Com o aumento da gravidez entre os adolescentes e a legislação brasileira, que não permite essa prática, olha só, torna-se essencial apresentar os principais problemas que podem envolver um aborto feito em casa ou numa clínica clandestina. Tranquila, né? Nós percebemos aí que não usou conectivos ali, bem tranquilo para você. Agora aqui, que é a questão do argumento, contra-argumento, na antitese, no desenvolvimento, na segunda parte dessa estrutura. Dentre os principais problemas do aborto na adolescência, podemos apontar os riscos que ocorre às mães de realizarem os abortos sem conhecimento sobre o assunto. Em alguns casos, elas podem apresentar problemas no útero e, dependendo da agressividade, pode resultar na incapacidade de ter mais filhos no futuro. Ainda que existem remédios não legalizados para a realização do aborto, por exemplo, o Citotec, muitas jovens preferem procurar uma clínica e algumas vezes realizar em casa mesmo, com objetos pontiagudos, o que pode perfurar o útero ou causar problemas maiores, como uma hemorragia. Ok, então percebam que a coerência da ideia, né, ligando a introdução ao desenvolvimento, parte, né, desse conectivo. Porque lá no início apresentou o que era o aborto, colocou a visão da lei sobre isso. E agora ele vem argumentar o posicionamento sobre o tema. Então ele apresenta de início, trouxe 2 parágrafos. O primeiro vai aí no argumento que dentre os principais problemas do aborto, olha lá, na adolescência, aí ele vem dizer quais são eles, né? Qual é esse problema, certo? E aí ele continua, olha só, o outro conectivo ligando a ideia no mesmo parágrafo. Em alguns casos, elas podem apresentar problema no útero, certo? Aí vem dizer a consequência. A causa e a consequência. Certo. E aí, para concluir esse argumento, ainda dando a sequência, olha só, ainda que existem remédios, né, certo? Que vai aí fazer com que aconteça esse ato, algumas atitudes, né, que podem cometer e o que pode causar. Pode até perfurar, certo? Beleza. Então, aqui pontua muito bem a questão sobre o posicionamento dele em relação ao aborto. Como é que foi concluída essa... Continua aqui o desenvolvimento. Então, né? nós temos 3, vamos enumerar para o nosso estudante. Volta lá. Nós vamos colocar o primeiro, né? 1, 2 argumentos. Olha lá, e o terceiro argumento. Como é que ele conclui esse terceiro argumento? Na maioria dos casos, as jovens mães conseguem ter sucesso, no entanto, essa prática pode ser muito perigosa. Devemos lembrar que não é permitido por lei. Assim, a melhor maneira de evitar o aborto é utilizar métodos anticoncepcionais confiáveis.
Vale lembrar que no Brasil o aborto é considerado crime, enquanto em muitos países ele é legalizado. De modo tal, melhor se prevenir que remediar. Já dizia o antigo ditado. Ainda faz assim, né? Então, lá no argumento 1, ele vem colocando a sua ideia de maneira bem organizada, né? Diz aí sobre a posição do aborto, o que acontece, quais são os procedimentos que alguns tomam para provocar o aborto. E aí ele encerra o argumento com a lei também, certo? Mostra a atitude e o que acontece. Ele diz, na maioria dos casos, né, nunca é de uma maneira geral, ele não foca, ele não restringe, né? Sempre ali, ó, na maioria dos casos, né, as jovens mães, tarará, tarará. Como é que ele encerra esse caso? Olha só, a conjunção final, né? Assim, então a gente já entende que ele vai encerrar os argumentos. Assim, a melhor maneira de evitar o aborto é utilizar métodos anticoncepcionais confiáveis. Já vem colocando o outro posicionamento dele, contra-argumentando. Aí, para terminar, olha só, vale lembrar que no Brasil o aborto é considerado crime, aí ele já está confirmando, ou seja, quem é que não, ele já me convenceu aqui, é claro, né? É considerado crime, aí ele vai mais além, enquanto que em muitos países ele é legalizado. E aí ele encerra, né, com o ditado popular, de tal modo, entre aspas, melhor se prevenir que remediar, já dizia o antigo ditado. Legal, muito bacana essa construção, e aí ele conclui. Além da criação de programas de conscientização para os jovens, a luta para a legalização do aborto no Brasil deve continuar. Lembre-se que quando isso acontecer, salvaremos muitas vidas. E a conclusão é a antitese, né? Uma nova tese, aliás, né? Então, diante da temática do aborto, o posicionamento, olha o conectivo, além da criação, né? Do programa de conscientização, então aqui ele aponta que há sim, né, recursos, há programas para isso, certo? A luta para a legalização do aborto no Brasil deve continuar, esse é o posicionamento dele final. Lembre-se que quando isso acontecer, salvaremos muitas vidas, ok? Beleza, então assim, vamos adiante, nós vamos ver que esse texto ele tem essa estrutura, introdução, que é a tese, é apresentado de os dois fatores que serão desenvolvidos, no desenvolvimento do argumento 1, por meio da apresentação, interpretação, informação de fatos e opiniões. O desenvolvimento do argumento 2, nós vamos ver aí por meio da apresentação de interpretação de informações, fatos e opiniões. E a intervenção, que é o final, a solução apresentada, deve estar relacionada aos argumentos apresentados nos parágrafos do desenvolvimento, beleza? Então, por isso que esse texto ele tem que ter essa coerência, essa coesão, correto? As ideias devem vir concatenadas, né? A introdução, logo já os seus argumentos, mas tudo numa sequência de ideias, beleza? Muito bem, então aqui encerramos essa aula. E aguardamos você lá na próxima. Até lá! Tchau!